Você, por acaso, já se perguntou o porquê que houve a queda do templo em Jerusalém no ano 70? Você já se perguntou por que houve a guerra entre os romanos, comandado pelo general Tito, essa guerra contra os judeus? Você já se perguntou que começou lá em 66 até a metade do ano 70? Já vai fazer 2000 anos. Você nunca teve a curiosidade de saber qual foi o significado dessa guerra? Por que aconteceu isso? Por que Jerusalém foi quase que totalmente, a cidade de Jerusalém foi quase totalmente destruída? Por que aconteceu isso? Ah, porque os romanos e os judeus não se davam? Foi por causa disso? Gente, você tem que ter curiosidade, você tem que procurar saber, você tem que ser curioso, você tem que procurar saber das coisas. Você fala assim, mas eu nem sei o que aconteceu isso. Aconteceu isso? É só você, sabe, mexer na internet? Vai aí no Google e coloca quando ocorreu a queda do templo em Jerusalém, quando a cidade de Jerusalém foi quase totalmente destruída, vai estar lá no ano 70, e vai estar lá os motivos do porquê que aconteceu essa destruição. E aí? Gente, quando você souber, quando você entender o porquê que o templo caiu, você nunca mais vai sair da sua casa para ir buscar templos de pedra em lugar nenhum. Você nunca mais estará com o joelho dobrado em um templo. Você nunca mais sairá da sua casa para buscar a mão de um pregador na sua cabeça. Você nunca mais acreditará que esses títulos de pastores, bispos, padres, reverendo são verdadeiros. Você vai entender que é tudo uma fraude, é tudo mentira. Tudo depende de você conhecer por que ocorreu a queda do templo no ano 70. O porquê que houve a destruição em Jerusalém. Por quê? Se você tiver curiosidade, vai lá em Lucas 19 e leia a partir do versículo 43. Por que Jesus chorou quando ele chegou em Jerusalém? Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24. Por que Jesus falou aos discípulos, vocês irão ver essa cidade cercada de exércitos, e quando isso acontecer, saiba que chegou a sua destruição. Gente, por quê? Uma das respostas está em Ezequiel, está em Jeremias, está em Sofonias, está em Lamentação, está em Malaquias. Uma. Mas está no próprio livro do dia do Senhor. Está no próprio livro do juízo de Deus. O livro do Apocalipse. Quando você entende Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e você entende que aquele versículo se tratava do dia do Senhor, do juízo de Deus contra Israel, aí a conta bíblica fecha. Olha o que está em Apocalipse capítulo 18, do versículo 21 em diante. Apocalipse capítulo 18, versículo 21 em diante. Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo, assim, com ímpeto, será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Falando da destruição da Babilônia, da cidade da confusão de Jerusalém. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja. E nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Versículo 23. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Versículo 24. E nela foi encontrado, preste atenção, nela Jerusalém, na Babilônia, na cidade da confusão, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos
e de todos os que foram mortos sobre a terra. Exatamente isso está em Lucas capítulo 11, versículo 49 em diante, quando Jesus falou que daquela geração, daquele povo, iriam ser cobradas todas as contas. Desde a morte de Abel até Zacarias, essas contas seriam jogadas sobre aquela geração. Quando você lê Mateus 23, não me lembro agora se é versículo 36 por aí, Jesus falou a mesma coisa. Vocês dessa geração serão responsabilizados pelo sangue derramado dos profetas. Olha aqui, ó. Uma das causas do juízo da destruição de Jerusalém foi para cobrar essas contas. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Capítulo 19, continua versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, pois julgou a cidade da confusão, pois julgou a nação de Israel dentro da cidade, porque foi a cidade não matou, Babilônia, a cidade da confusão, nunca matou um profeta, porque era de pedra, mas quem estava lá dentro, que era a nação de Israel, eles foram a grande prostituta, a nação de Israel foi a grande prostituta, que foi julgada dentro da Babilônia, dentro da cidade da confusão. Dentro da cidade foi achado o sangue de profetas e de inocentes. Aí no versículo 2 do capítulo 19, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Você entende? Porque Jerusalém foi cercada no ano 69 até a metade do ano 70? Você está entendendo por que Jerusalém foi quase que totalmente destruída? Você entende por que foram mortos cerca de 1 milhão de judeus? 1 milhão de judeus foi levado como escravo e 1 milhão de judeus passou pelo fogo da purificação dentro de Jerusalém? Por terem matado profetas, por terem matado Jesus, por terem matado quase todos os discípulos. Só não esse João, porque João permaneceu vivo para escrever o livro do Apocalipse, porque assim Jesus disse em João capítulo 21, versículo 22, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? João 21, versículo 22, Jesus disse a Pedro. E disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. A cidade foi destruída pelo fogo. 4, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Olha aqui, por que nós sabemos que isso daqui foi o efeito do que foi a destruição em Jerusalém e a queda do templo? Porque Cristo tem nos dado entendimento de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que foi o grande dia do Senhor, que chegou lá no ano 66 e durou 3 anos e meio. Na ilha de Patmos, quando se cumpriu os 1000 anos, ditos em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 9, quando se cumpriu os 1000 anos, Satanás foi solto, o adversário dos judeus foi solto, o exército romano começou a sua vingança, começou a sua utilidade, porque o exército romano foi instrumento na mão de Cristo para o juízo, para a destruição de quase toda a cidade, para a destruição do templo, e para matar mais de 1 milhão de judeus, para vingar o sangue dos inocentes. Eis um dos motivos grandiosos, eis um dos principais motivos, o porquê Jerusalém e quem estava lá dentro foram julgados dentre esse período do dia do Senhor. Aí está a importância de você procurar o entendimento por que Jerusalém foi destruída, por que o templo foi destruído, por que o exército romano lutou contra os judeus, por que houve aquela grande guerra. Por causa disso, a resposta está em Apocalipse capítulo 19, versículo 2, que eu vou ler aqui de novo, só esse versículo, e você vai ver, olha, respeitando o tempo verbal, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Julgou.
já vai fazer quase 2000 anos que ocorreu esse grande juízo, que foi lá dentro dos muros de Jerusalém, no ano 70. E nós estamos no ano 2024, daqui a 9 anos irá completar os 2000 anos. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Se quiser assistir mais vídeos, está na descrição o link. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, também tem os dados lá na descrição. Fique à vontade, tá bom? Não faço isso por interesse financeiro, não faço isso para tomar seu dinheiro. Não, o entendimento tem vindo de graça nós estamos passando. Apenas pedimos de vez em quando uma contribuição para ajudar o canal, que comprar, pagar aparelhagem que a gente compra, microfones, todas essas coisas, tá bom? Então, um abraço, um beijo no coração, um aperto de mão, até a próxima, tchau, tchau.